Olha o teu servo aqui, Pai, usa ele nessa noite de forma poderosa. Em nome de Jesus, prepara os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E obrigado, Senhor, por mais uma noite nós temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Confesso que os irmãos que eu estou muito feliz, como sempre. Todas as vezes que eu venho ministrar, eu falo que eu estou muito feliz, né? Mas eu estou muito feliz de verdade. Talvez hoje mais. Fala por quê? Porque a palavra do Senhor falou comigo tremendamente. Amém? Queria começar fazendo algo que eu nunca fiz aqui. Eu acho que hoje, depois dessa palavra, eu não posso deixar de fazer. Eu queria louvar o Senhor nessa noite pela vida do nosso pastor, da nossa pastora. Porque são 7 anos. São 7 anos que o pastor e a pastora vêm cuidando de mim e da minha família. E são 7 anos que eu tomo puxão de orelha. São 7 anos que eu escuto conselhos. São 7 anos que eu sou direcionado. E hoje, depois dessa palavra, eu não poderia deixar de exaltar a Deus pela vida dos dois. E eu gostaria que a igreja aplaudisse o Senhor nessa noite. A palavra do Senhor nessa noite está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Hoje a empresa me mandou lá para Guarulhos. Falei, amém, Senhor. Glórias a Deus. Eu sei que eu sirvo o Senhor e o Senhor é um Deus que tira todos os impedimentos, todos os empecilhos, todos os embaraços. E se é da vontade do Senhor levar a tua palavra hoje, eu vou chegar no começo do mundo. E eu cheguei na loja, irmãos do céu, o chefe da padaria me pôs tanto pão para fazer, tanto pão. E eu falei, Senhor, não vou dar conta a tempo, não vou. Eu sei que eu comecei a trabalhar, e fazendo o meu devocional, trabalhando e fazendo devocional. Fui no banheiro, orei, e trabalhando, e Deus agiu. Eu sei que deu 3 horas da tarde, meu carro hoje no rodízio, então eu tenho que fazer um caminho bem mais longo. Você tem ideia, deu 114 km de lá para cá, uma viagem. E deu 3 horas da tarde, 3h10, eu falei, Senhor, ainda tem mais pão para fazer. Para a honra e glória do Senhor, o chefe da padaria chegou em mim e falou assim, essa massa que você está na mesa é a última, não precisa fazer mais. Eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero te dizer que se você se propor a fazer a vontade de Deus, se você se propor a ser um instrumento na mão de Deus, o Senhor ele vai tirar todos os impedimentos. Todos os impedimentos. Todos. O título dessa mensagem nessa noite é que eu e você, nós somos um instrumento na mão de Deus. Um instrumento na mão de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus ele não é importante. Você tomou um susto agora. Como assim, irmão, Deus ele não é importante? Deus, diga para o teu irmão, Deus ele não é importante. Deus ele é prioridade. Diga para o teu irmão, Deus ele é prioridade. Importante é o nosso emprego. Importante é a minha esposa. Importante é o seu marido.
Importante é sua mãe e seu pai. Importante. Mas Deus, Ele é prioridade. Prioridade. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vou ler a partir do 36. O título diz: A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E eu glorifico a Deus nessa noite, porque os louvores falou tremendamente. O Senhor, Ele quer tocar no nosso coração nessa noite. Aleluia. E Ele já começou através dos louvores. O Senhor, Ele quer tocar nos nossos corações. E é interessante porque essa palavra tem dois pontos de vista: o ponto de vista de um homem e o ponto de vista de uma mulher. E é interessante que eu já quero começar dizendo que o ponto de vista do homem é um ponto de vista de um homem que só queria desprezar o Senhor. Mas o ponto de vista da mulher é um ponto de vista de um coração contrito, de um coração quebrantado, ao ponto de não olhar para nada, mas somente querer ser um instrumento de adoração. Então eu gostaria que nessa noite você prestasse atenção. Prestasse atenção de como esse homem agiu para com Jesus. Mas eu queria que você prestasse mais atenção ainda de como essa mulher agiu para com Jesus. E o texto começa assim, Lucas 7,36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, e estando por trás, aos pés chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: veste essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, eu te exalto por essa palavra. Eu te exalto por essa noite, Senhor.
Eu te exalto por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado, Senhor. Fala com a tua igreja nessa noite. Inicia o coração da tua igreja nessa noite, conforme a sua vontade e o seu querer. Amém. Glória a Deus. Aqui tem um fariseu, ao qual faz um convite a Jesus. É interessante porque um fariseu, quando convida alguém para estar em tua casa, para comer, para jantar, é como ele estivesse dando uma honra para a pessoa, como ele estivesse honrando a pessoa. E existem alguns princípios básicos que, quando um fariseu faz um convite a uma pessoa para estar em tua casa, esse fariseu, ele faz, existem alguns princípios básicos. E um desses princípios são que, quando a pessoa entra na casa desse fariseu, ele recebe essa pessoa com um abraço, ele recebe essa pessoa com um beijo. Outra coisa que é feito, ele lava os pés, ou ele pede para um servo dele lavar os pés dessa pessoa, antes de se assentar à mesa. Um outro detalhe é que é pingado sobre a cabeça desse convidado um óleo de um perfume muito cheiroso. E é interessante que Jesus é convidado por esse homem, e Jesus ele entra e ele senta à mesa. Eu fiz algumas pesquisas para saber como que era aquele local, e eu descobri que aquele local é uma sala grande, onde tem uma mesa grande, e ao derredor tem portas. E as pessoas que passam na rua, elas podem entrar na casa desse fariseu e ficar encostadas na porta. Pode ser pessoas mendigos, pessoas que têm deficiências, pessoas que precisam de cura, ou pessoas só curiosos mesmo para ouvir aquela conversa. Então, naquele momento, Jesus ele não estava sozinho. Estava o fariseu, estava Jesus, tinha mais alguns à mesa, porque o texto, no final do texto, vai dizer isso, que tinha mais gente à mesa. E tinha as pessoas, ali tinha curiosos, ali tinha seguidores de Jesus, e eles estavam todos ali. E todos eles sabiam desse tratamento dos fariseus, quando uma pessoa entrava na casa dele, para ali compartilhar uma refeição. Imagine, irmãos, todos sabendo do tratamento do fariseu, e de repente Jesus entra, e todos vendo que aquele fariseu, ele não recebeu Jesus com um abraço. Todos vendo que aquele fariseu não lavou os pés de Jesus e nem deu ordem para nenhum servo lavar os pés de Jesus. Todos vendo aquele fariseu não pingando óleo na cabeça de Jesus. Irmãos, a única coisa que eu consegui entender daquele fariseu é que ele não estava disposto em honrar o nosso mestre em nenhum momento. A intenção do coração daquele homem era envergonhar o nosso mestre. Talvez também a intenção do coração daquele homem era talvez desmascarar Jesus. Talvez ele queria pegar Jesus em alguma coisa, e como ali havia pessoas em volta, ele queria que Jesus fosse desmascarado na frente de todo mundo. Mas ele, não fazendo esses princípios básicos, nós já vemos que já há um princípio de humilhação para com Jesus. Nós já vemos que aquele homem ele já começa humilhando o nosso mestre. Como convidar uma pessoa para sentar à nossa mesa e não fazer aquilo que é básico? Um copo d'água que seja. Como você convida alguém à sua casa e você não dá nem um copo d'água para essa pessoa? Mas Jesus, ele é Jesus. Não importa o que o homem queira fazer, não importa
importa que o homem faça, Jesus vai continuar sendo Jesus. Jesus, ele vai continuar sendo Senhor. Jesus, ele vai continuar sendo Mestre. Jesus, ele vai continuar sendo Filho de Deus. Você dando a honra ou você não dando a honra, ele vai continuar sendo o Rei dos Reis. Aleluia. E é interessante porque Jesus estava sentado à mesa. E a Bíblia não relata nenhuma conversa daquele homem para com Jesus. Parece que aquele homem estava só observando Jesus. E eu acredito que tinha uma multidão de pessoas, porque se você ler o livro de Lucas, você vai ver quantas coisas Jesus tinha feito antes de chegar até aqui. Jesus tinha curado enfermos, Jesus tinha ressuscitado pessoas mortas, Jesus tinha curado leprosos, Jesus tinha dado vários ensinamentos. Então já havia uma multidão atrás de Jesus. Eu acredito que essa multidão, ela estava naquele local, vendo tudo isso. O mestre, aquele que cura, aquele que ressuscita mortos, aquele que cura qualquer tipo de enfermidade, estava ali sendo desprezado. Verdade, Jesus. Estava ali sem receber um tratamento mínimo que aquele homem poderia dar a ele. Meu Deus. E Deus tocou no meu coração quando eu vi isso, porque quantas vezes nós chegamos na igreja e chamamos pelo Senhor quando nós estamos orando no início do culto. Senhor, vem! Senhor, vem! Nós te convidamos. Senhor, seja bem-vindo nesse lugar. Quantas vezes nós convidamos o Senhor para os cultos, mas muitas vezes, no meio aos louvores, nós não conseguimos nos entregar de corpo, alma e espírito. Quantas vezes nós não nos lançamos como Ele merece. Quantas vezes nós estamos no culto e nós não damos glória como Ele merece, não damos honra como Ele merece. Mas muitas vezes nós ficamos distraídos, conversando um com o outro, às vezes olhando no celular, e o Senhor está na casa. Já foi falado aqui nessa noite, o Senhor está na casa, e eu sinto a presença dEle aqui. Ele está na casa. E se você está aqui, é porque você sabe que Ele está na casa. Ou porque você não veio aqui somente por causa de um convite, você veio porque você veio buscar o Senhor. Porque você veio para sentir a presença do Senhor. É por isso que você e eu estamos aqui. Oh, aleluia! É por isso que eu iniciei o culto, a minha ministração nessa noite, agradecendo aos meus pastores. Porque o que eles têm feito pela minha vida não é pouco. Quantas vezes eu desisti de mim mesmo, mas as orações deles, os conselhos deles, me fez permanecer. E não é diferente com cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Nós precisamos honrar esse Deus. Nós precisamos exaltar esse Deus onde nós estivermos. Aleluia. É interessante que tem algumas lojas que eu vou que já é rotina da semana. Tem alguns lugares que eu vou que toda semana eu vou uma vez. E eu chego lá, está todo mundo escutando aquelas músicas do mundo, só falando de traição, falando de coisas tristes. E ali eu procuro uma oportunidade para colocar o louvor. Tem uma loja que eu comecei assim aos pouquinhos. E hoje quando eu chego, as pessoas já falam, David, se quiser colocar o louvor, pode colocar. Oh, glória, aleluia. E é assim, irmãos. Nós temos que levar o Senhor por onde nós estivermos. Se nós vemos que estão desprezando Ele, você tem que entender que você está ali por um motivo e um propósito. E você é um instrumento de adoração. Oh, aleluia. E entenda,
você sendo um instrumento de adoração, pessoas também vão se tornar instrumento de adoração. Creio, aleluia. E é interessante que quando eu coloco um louvor, alguns crentes começam a aparecer. Crentes, né? Aleluia. E aí eu tô ali quietinho fazendo meus bolos, e daqui a pouco começa a louvar ali no fundo. Daqui a pouco o outro ali já tá. Daqui a pouco o outro, gente, coloca o louvor do Davi Sassi. Mas você conhece? E aí daqui a pouco, irmãos, está todo mundo louvando ao Senhor. Todo mundo glorificando o Senhor. E vamos sair desse homem. Vamos sair desse homem, porque quando eu meditei nessa palavra, eu comi essa palavra. Aleluia. Eu fiquei com meu coração bravo com esse homem. Fiquei. Mas é muito lindo, porque a Bíblia ela é tremenda. Porque vamos para essa mulher. A Bíblia diz que há uma mulher pecadora. Olha o título. Olha o título que é dado a essa mulher. Mulher pecadora. Ela não tem nome. Ela não tem nome. Oh Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar um pouco dessa mulher. Essa mulher, eu fiz algumas pesquisas e alguns teólogos, eles dizem que essa mulher, ela era dona de um bordel. Ela foi dona de um bordel. E esse bordel era um bordel de alta classe, localizado perto da Praça dos Gentios no templo. E como essa mulher ela foi dona de um bordel, eu descobri que essa mulher, ela largou essa vida. Eu descobri que essa mulher, antes de chegar aqui nesse lugar, nessa sala, essa mulher, ela se converteu aos ensinamentos de Jesus. E eu descobri também que a maioria das mulheres que trabalhavam para ela se converteram aos ensinamentos de Jesus. Essa mulher ela levou essas outras mulheres aos ensinamentos de Jesus. E todas elas largaram essa vida e começaram a seguir Jesus junto com a multidão. A Bíblia relata que muitas mulheres serviam o Senhor. E eu acredito que essas mulheres elas estavam no meio. Mas algo me chamou a atenção. Porque essas mulheres, pelo fato de ter vivido esse tipo de vida, os fariseus eles lançaram sobre a vida delas algo que ia ficar marcado para sempre. Por isso que o título chama Mulher Pecadora. Essas mulheres elas tinham que andar de cabelos soltos. E sabe o que isso significa naquela religião, naquele tempo? Que quando uma mulher andava de cabelo solto, era a mulher do mundo, era a mulher da vida. Quando você via as mulheres com aquele véu tampando o cabelo, era porque eram mulheres que se prezavam por seus maridos. Então elas não poderiam mostrar os cabelos, pois foi lançada uma sentença na vida dessas mulheres. Elas não poderiam andar com véu, elas tinham que andar de cabelo solto, para mostrar para todo mundo quem elas foi. Ou, na visão do fariseu, quem ela era. Mas o que eu acho lindo é porque o Jesus que nós servimos, Ele conhece a nossa vida de cabo a rabo. Ele conhece a nossa vida do interior para fora, de fora para o interior. Jesus, Ele sabe todos os nossos passos. Jesus, Ele sabe a intenção do nosso coração. Jesus, Ele sabe
o que nós desejamos e o que nós não desejamos. O Senhor, Ele sabe de tudo. O Senhor sabe a sua luta para largar esse pecado. O Senhor sabe a sua luta interna para com esse homem pecador. O Senhor sabe. Mas aquele fariseu, outros fariseus também, eles não têm o olhar, a visão de Jesus. Por isso que ela é titulada como uma mulher pecadora, e não titulada como uma mulher que se converteu ao Senhor. E o que eu acho lindo é que essa mulher, ela fica sabendo que Jesus está na casa desse fariseu. E eu, meditando, eu consegui ver que essa mulher, ela sabia quem era esse fariseu. E a Bíblia, mais para frente, vai dizer até o nome dele. Porque quando essa mulher, ela fica sabendo que Jesus está na casa desse fariseu, sentado na mesa, a Bíblia diz que ela, lá na casa dela, ela pega um vaso de alabastro. E dentro desse vaso havia um unguento. Irmãos, um unguento é um óleo muito precioso. Esse óleo, ele não é somente para perfumar, mas esse óleo, ele também é usado para cura. Esse óleo, ele é usado para passar nas feridas. Esse óleo, ele é usado para hidratar a pele. Olha só a preciosidade desse óleo. Aleluia, Jesus. E é interessante que essa mulher, quando ela escuta, Jesus está lá na casa daquele fariseu, olha eu vendo, aquele homem duro de coração. Eu tenho certeza que ele não está adorando o meu mestre. Eu tenho certeza que esse homem quer só envergonhar o meu mestre. Não, eu não posso ficar aqui. A Bíblia diz que ela pega esse vaso. Irmãos, ela não vai até Jesus de mão vazia, não. Porque muitas vezes nós queremos ir para a casa do Senhor só para pedir. Porque nós queremos ir para a casa do Senhor somente para que nós venhamos receber algo de Deus. Mas nós temos que entender que o culto foi feito para dar algo para Deus. O culto não foi feito para nós. O culto foi feito para o Senhor. Então, quando nós saímos da nossa casa, nós temos que entender: Senhor, segunda, terça, quarta, eu ajuntei um óleo, Senhor. Eu ajuntei um óleo, Senhor. Eu ajuntei e eu vou na quinta-feira levar para o Senhor e vou derramar os seus pés. Essa tem que ser a nossa visão, irmãos. Essa mulher, irmãos, ela me quebrou. Essa mulher, ela mudou a minha adoração. Essa mulher, ela conseguiu me transformar. Eu achava que o que eu dava para Jesus era muito, mas essa mulher me mostrou que eu dava para Jesus não é nada. Essa mulher, ela pega um vaso. Ela pega aquele vaso com aquele óleo, talvez era o que ela tinha de mais precioso na casa dela. E ela sai correndo. E ela chega, eu acredito que quando ela chegou naquela casa tinha uma multidão. Como é que ela vai entrar naquele lugar sendo titulada como pecadora? Essa mulher não era digna de entrar na casa do fariseu, irmãos. Ela era como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela era como aquela mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela dá um jeito de entrar. Eu não sei como, ela deu um jeito de entrar. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vai até Jesus. Mas o que eu acho mais lindo, que a Bíblia diz que ela chega por trás dos pés de Jesus. Verdade, Jesus, aleluia. O que eu entendo com isso? O que eu entendo com isso? Eu entendo que quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o resplandor de Jesus era tão forte que ele ficou cego. A Bíblia diz que Moisés, quando estava no Monte Sinai, falando tete a tete com Deus, a Bíblia diz que quando Moisés desce, o resplendor de Deus brilhava na cara dele. Aquela mulher, pela vida que ela viveu, pelo título que deram para ela, ela não se achava digna de ir diante do mestre pela frente. Oh Senhor, aleluia. A
A Bíblia diz que ela se agachou e foi aos pés do Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue que foi pelas costas de Jesus e tocou na sua hora. Oh, irmãos, é o suficiente. É o suficiente nós estarmos aqui nessa noite tocando os pés do Senhor. É o suficiente para nós estarmos aqui nessa noite na presença desse Deus. Porque outrora nós estávamos no mundo. Outrora nós éramos pecadores, nós éramos da vida, prostitutos, roubadores. Mas hoje nós temos o privilégio de poder estar na presença desse Deus. Aleluia. Oh! E por muitas vezes nós não fazemos disso como se fosse prioridade da nossa vida, mas simplesmente colocamos como algo importante. Mas vamos sair daqui nessa noite entendendo que o Senhor é prioridade, não importância. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela mulher chega aos pés do Senhor. E tudo aquilo que aquele homem não fez, tudo aquilo, os princípios básicos, as coisinhas básicas que aquele homem não fez, ela falou assim: eu vou potencializar. Eu vou potencializar isso. Porque essa mulher, ela quando se ajoelha, a Bíblia diz que ela chora. Ela já chegou com o coração dela quebrantado, porque ela conseguiu chegar aos pés do Mestre. Imagina quanto tempo essa mulher não estava querendo chegar aos pés de Jesus. Talvez ela só tinha ouvido de longe e aceitado os ensinamentos. E ela não tinha conseguido ainda chegar aos pés de Jesus, porque a Bíblia não fala em nenhum momento que essa mulher chegou aos pés de Jesus. O único momento foi esse. Ah, irmão, ela viu uma brecha, ela viu uma oportunidade e ela foi. Não importava, para ela não importava o que iriam dizer, para ela não importava o que iriam fazer com ela. O que importava é que ela conseguisse chegar aos pés de Jesus. E ela chega. A Bíblia diz que ela começa a chorar. As lágrimas começam a cair nos pés de Jesus. Oh, irmão, só chora aos pés de Jesus quem tem um coração quebrantado, quem tem um coração contrito, quem quer se derramar ao Senhor, quem sabe que não é nada sem Ele. E ela chora, e a Bíblia diz que as lágrimas dela, ela começa a pegar as lágrimas e começa a lavar os pés do Senhor. Essa mulher, ela poderia entrar com um vaso também de água para lavar os pés de Jesus. Mas não. Ela falou, sabe o que ela falou? Eu sou um instrumento. Eu sou um instrumento. O meu corpo é um instrumento de adoração e não mais de prostituição. Oh! E essa mulher, ela começa a usar as lágrimas dela. Oh, irmãos, as lágrimas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não suporta ver um coração contrito. Não suporta ver as lágrimas de um adorador. E aí ela começa a lavar os pés do Senhor com as lágrimas. Imagina a cena, irmãos. Todo mundo, aquela multidão vendo aquela mulher lavar os pés de Jesus. E aquele fariseu aqui, ó, sem saber o que fazer e o que falar. E lá, e aquela mulher lavando os pés. E o que é mais interessante, que ela não pega uma toalha para secar os pés de Jesus. Aqueles camelos que, para os fariseus e para todos que seguiam essa tradição, aqueles camelos que era instrumento, talvez essa palavra, de prostituição, aqueles camelos que representavam a prostituição, agora ela transforma os cabelos dela. Oh, aleluia! Ela fala assim: oh, meus cabelos. E para todo mundo que estava naquele lugar, ela diz: ei, pessoal, sabe esses cabelos que vocês dizem que é representado pela prostituição? Nessa noite, era noite já, tá? Porque era um jantar. Nessa noite, eu vou mostrar para vocês que ele não serve mais para prostituição, mas ele serve para adorar o Senhor. Oh! E ela
ela enxuga com seus cabelos. Mas não acabou, irmãos, porque ainda tinha um óleo. Aleluia. Eita, mas aquele fariseu deve ter ficado assim, ó, injuriado. Porque se a intenção dele era desonrar Jesus, era envergonhar Jesus, entrou um instrumento de adoração aqui no lugar. Aleluia! Glória a Deus! Ele não imaginava. Ele não imaginava que entraria um instrumento de adoração e mudaria todo o quadro da casa dele. Meu Deus! As honrarias que aquele homem devia fazer, uma pecadora entra em sua casa e dá as honrarias. Aleluia! Oh, aleluia! E a Bíblia diz que ela pega aquele óleo e ela começa a passar nos pés de Jesus. Começa a passar nos pés de Jesus. Começa a limpar, começa a deixar cheiroso, começa a hidratar a pele de Jesus. Se tinha alguma ferida, ela já passou ali na ferida, já, Senhor, já vai curar. É muito lindo isso, porque nós vemos uma pessoa cuidando de Jesus. Aleluia! Nós vemos uma pessoa não se achegando a Jesus para pedir. Nós vemos uma pessoa que precisava, porque ela era da vida, tinha sido da vida. Não, Senhor, me perdoa, não. Ela chega até Jesus para dar algo para Ele. Glória a Deus! Oh! E aí, irmãos? Oh, aleluia! Chegou o momento que me deixou assim. Eu dei risada. Aleluia. Eu dei risada porque aquele homem, depois que essa mulher faz tudo isso, todo mundo vê. Acho que Jesus já sabia, né? Com certeza que aquela mulher entraria ali. Jesus já sabia. Ele sabe de todas as coisas. Mas se nós formos olhar para uma visão humana, e ali, aquela mulher, de repente, Jesus fala assim: nossa, glória a Deus, essa mulher, ela me tirou da vergonha nessa noite. Essa mulher, ela me tirou do desprezo. Aí, irmãos, Jesus, ele não aguenta, né? Quando ele vê um filho dele fazendo algo para ele, Jesus, ele não aguenta. E aí aquele homem também não aguentou. Porque Satanás, quando vê você fazendo algo para Deus, ele vai se levantar, não tem jeito. Ele vai se levantar. Sabe o que eu achei mais engraçado? É porque aquele homem, ele não fala com ninguém. A Bíblia diz que aquele homem, ele resmunga com ele mesmo. Existe uma palavra chamada ósculo, que é justamente o cumprimento com o beijo que aqueles fariseus davam. A Bíblia diz que aquela mulher, além de fazer tudo que ela fez, ela beijava os pés do Senhor. Ela beijava os pés do Senhor. Ela mostrava amor pelo Senhor. Amor, beijar. E aí, depois que aquele homem resmunga, Jesus fala para ele. Jesus conta uma parábola. Havia 2 homens, um devia 500 e outro devia 50. E aquele homem ao qual eles deviam, ele perdoou a dívida. Quem mais que esse homem amou, perdoou? E aí o fariseu falou: foi o que devia mais, lógico, né? E aí Jesus veio na lista. Aí chegou a vez dele. Na frente de todo mundo que estava ali. Quando eu entrei na sua casa, você não me recebeu conosco. Eu entrei na sua casa, você não me deu uma água para lavar os pés. Eu entrei na sua casa e você não me ungiu com óleo. Mas essa mulher, essa mulher de sendo pecadora, como diz você, desde o momento que eu estou aqui, ela não parou de beijar meus pés. Aleluia. Ela lavou os meus pés com lágrimas. Glória a Deus! Ela secou os meus pés com os cabelos. Ela trouxe o óleo da casa dela e está aqui ungindo-me. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, esse versículo aqui é o melhor de todos. Porque a nossa vida é para Ele. Glória a Deus! Tudo é para Ele.
Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Glórias, pois, a ele eternamente. Aleluia. A partir do momento que você levantou suas mãos, entregou sua vida a Jesus, irmãos, você tem que viver para ele. Jovens, viva para ele. Glória a Deus. Se lança aos pés como essa mulher. Aleluia. Dá o seu melhor para o Senhor. É verdade, Deus. Entenda que vocês estão aqui, não é para o homem, mas é para Deus. Aquele que tem te livrado de tantas coisas é esse. E irmãos, para finalizar, aleluia. A Bíblia diz que Jesus diz, há muitos que pecou, pessoa que pecou demais, há muito perdão, e a esse há muito a ser amado. Aleluia. Glória a Deus. O segredo, se você está no seu coração, Deus ele tem me despertado para fazer algo que eu queria fazer há muito tempo atrás, mas eu não tinha coragem de fazer, que é pregar o evangelho nas redes sociais. Talvez eu me achava muito pecador para fazer isso, e é isso que o inimigo faz com nós. Ele põe no nosso coração que nós somos indignos de fazer certas coisas para o Senhor. Mas entenda uma coisa, você que se sente assim, muito pecador, há muito perdão sobre sua vida do Senhor. E se pode ter certeza, na medida que você se arrepende, na medida que você se arrepende dos seus pecados, o Senhor ele tem a te perdoar e a te amar. Glória a Deus. Aleluia. Então entenda nessa noite que os seus pecados até o dia de hoje têm sido perdoados. É para que você venha adorá-lo, Senhor. Aleluia. É para que você venha ser um instrumento de adoração. Porque aquela mulher estava condenada na visão dos fariseus, mas Jesus mudou o quadro da vida dessa mulher. Porque eu acredito que depois daquele dia, na frente daquela multidão, ela foi conhecida não mais como uma pecadora, não. Ela foi conhecida como uma mulher que foi um instrumento de Deus, um instrumento de adoração, em meio a um lugar que Jesus estava sendo humilhado. Todo mundo agora que passa pelaquela mulher e fala, é aquela que honrou Jesus na frente de todo mundo. É aquela que fez coisas que o fariseu não fez. É aquela que fez coisas que ninguém fez, teve coragem de fazer. Irmãos, eu acredito que os discípulos de Jesus também estavam ali. E nenhum discípulo foi e fez aquilo que aquela mulher estava fazendo. Essa mulher não foi conhecida a partir desse dia como a mulher que adora Jesus como o Deus da